Bem, boa tarde, senhoras e senhores deputados. Dou antes de mais as boas-vindas aos peticionários da petição pela reabertura da urgência pediátrica de Viseu durante a noite. É com muito gosto que recebemos aqui Filipe Alexandra dos Santos Bexiga e Fernando Luís Monteiro Bexiga. Não estranhem não haver assim um número de deputados. Isto é um grupo de trabalho, mas hoje é um dia particularmente difícil. Não é seguramente pela falta de interesse nesta questão e, de qualquer das formas, teremos a oportunidade de vos ouvir e também de ouvir as questões que os colegas e as colegas queiram colocar. Como nós temos muito pouco tempo, eu vou escusar-me de fazer qualquer tipo de introdução. Quero apenas informar os tempos. Creio que já receberam essa informação também, mas os senhores peticionários terão 10 minutos para apresentar a petição e depois cada um dos grupos parlamentares terá 5 minutos de intervenção e no final dessa ronda terão o tempo equivalente à soma dessas intervenções para poder... máximo 10 minutos, peço desculpa, para responder. As grelhas são várias e eu já estava a confundir as grelhas. Eu estou aqui na qualidade de relatora desta petição e, portanto, quero também dar-vos as boas-vindas e desejar-vos boa audição e passo-vos já a palavra. Não sei qual de vós. Então, começamos por Filipe Alexandra dos Santos Bexiga. Obrigada. Então, boa tarde a todos. Começamos por nos dirigir à excelentíssima senhora deputada Marisa Matias, relatora da petição pela reabertura da urgência pediátrica de Viseu durante a noite, aos excelentíssimos senhores e senhoras deputados presentes nesta sala e restantes participantes que nos vão ouvir e manifestar-se, se for o caso, sobre o tema em debate. Cerca de 13.000 cidadãos subscreveram a petição que trazemos hoje aqui sobre o encerramento da urgência pediátrica em Viseu durante o período noturno. A Unidade Local de Saúde de Viseu Dom Lafões foi criada pelo Decreto-Lei 102 de 2023, de 7 de novembro, pela integração do agrupamento de centros de saúde de Dom Lafões no Centro Hospitalar Tondela Viseu, o qual havia sido criado em 2 de março de 2011, por fusão do Hospital de São Teotónio com o Hospital Cândido de Figueiredo. Esta unidade integra-se na região centro e abrange 14 concelhos: Aguiar da Beira, Carregal do Sal, Castro Daire, Mangualde, Nelas, Oliveira de Frades, Penalva do Castelo, Santa Combadão, São Pedro do Sul, Sátão, Tondela, Vila Nova de Paiva, Viseu e Vozela, com uma área de mais de 3.238 km² e uma população residente de cerca de 253.000 habitantes. Esta região, Dom Lafões, faz a ponte entre as sub-regiões mais desenvolvidas do litoral e as menos desenvolvidas do interior, razão pela qual apresenta simultaneamente aspectos muito diferentes característicos de cada um destes dois extremos. Além de dar resposta aos residentes da sua área de influência, é a instituição de referência e serve no seu cotidiano alguns concelhos da Unidade Local de Saúde da Guarda, com destaque para Ceia e Gouveia, dada a proximidade maior do Hospital de Viseu relativamente ao Hospital da Guarda, bem como para os concelhos dos Acés do Ouro Sul, em especial Moimenta da Beira, Sernancelho e Penedono, pela sua posição geográfica e administrativa, num total de cerca de 500 mil de potenciais utentes. A Unidade Local de Saúde Viseu Dom Lafões tem como missão garantir uma resposta integrada às necessidades em saúde da população, da sua área geográfica, da prevenção primordial à quaternária ao longo do ciclo de vida, no sentido de potenciar ganhos em saúde à população que serve, investindo na investigação, formação e ensino. Como outras unidades locais de saúde, também esta tinha um serviço de urgência pediátrica durante 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano, com o propósito de prestar cuidados urgentes e emergentes a crianças até aos 18 anos em situação de patologia aguda, como a missão de um serviço de urgência. Contudo, desde o mês de março, passado próximo, aos fins de semana, esta unidade encerrou durante o período noturno. Em 1 de junho, curiosamente no Dia da Criança, o encerramento passou a ter lugar todas as noites da semana, sendo o horário de funcionamento atual das 9 da manhã às 8 da noite, exceto em algumas situações mais graves. Lamentamos, por isso, que se trata de saúde num horário de expediente após o qual não se pode adoecer. Segundo a Declaração Universal dos Direitos das Crianças, de 20 de novembro de 59, no seu princípio 4º, a criança terá direito a crescer e desenvolver-se em boa saúde, a desfrutar de alimentação, moradia, lazer e serviços médicos adequados.
Ora, neste ponto, começa o desacordo do nosso movimento face ao encerramento do serviço decretado pelo antigo Conselho de Administração do Hospital. Este princípio não está a ser cumprido desde então, por mais pseudoprojetos que tenham surgido, com nomes pomposos, depois da visita urgente da Excelentíssima Senhora Ministra da Saúde, doutora Ana Paula Martins, ainda em junho, na sequência da nossa primeira manifestação pública enquanto movimento de cidadãos, e que nada resolveu. Ficámos deste modo com um serviço pequenino. O lado a lado na pediatria visava implementar um modelo de atendimento para garantir melhor resposta às crianças com doença aguda, com situações urgentes e emergentes, e pretendia reforçar a capacidade de resposta em rede através do envolvimento dos cuidados de saúde primários, entre as 8 da manhã e as 23, e os serviços de urgência básica, neste caso em Tondela e São Pedro do Sul, das 23 às 8 da manhã, garantindo que no período noturno a urgência pediátrica de Viseu pudesse dar resposta aos casos emergentes chegados pelo INEM, mantendo o apoio fundamental às crianças internadas e também ao bloco de partos. Assim, todos os utentes com sintomas de doença aguda não emergentes, tosse, febre, náuseas, vômitos, seriam instruídos a ligar para a linha de apoio SNS 24. E apenas quando este serviço achasse que haveria necessidade de observação clínica, seriam encaminhados no próprio dia para o hospital de referência ou para a consulta nos cuidados de saúde primários ou nos serviços de urgência básica. A resposta dos cuidados de saúde primários seria alargada com mais vagas diárias nas equipas de família das várias unidades funcionais dos centros de saúde e abertura de concursos para vagas de médicos com especialidade de medicina geral e familiar, o que até à data não foi posto em prática, segundo temos conhecimento. Nos dias úteis, das 20 às 23 e aos fins de semana, das 9 às 23, iria existir um reforço de atendimento na consulta de atendimento complementar infantil dos cuidados de saúde primários no Centro de Saúde de Viseu 3, em Jogueiros, sem especialista na área e caso o médico de serviço naquele dia, porventura, não fizesse greve como chegou a acontecer, tendo os utentes de se deslocar novamente para os serviços de urgência básica referidos. O acesso aos cuidados hospitalares ficaria dependente de triagem pré-hospitalar, através da linha telefónica referida atrás, o SNS 24, ou de observação em primeira linha pelos médicos de família. O objetivo pretendido com este projeto, presume-se, seria o de diminuir a utilização inapropriada da urgência pediátrica, proporcionando uma alternativa ao nível dos cuidados primários de saúde, para onde a linha de saúde 24 passaria a referenciar os casos não urgentes. Esperava-se assim criar melhores condições de organização do trabalho para as equipas de pediatria, mas segundo sabemos, o resultado não foi esse. Assim, o que é que se mantinha assegurado? A urgência pediátrica da Unidade Local de Saúde de Dom Lafões funcionaria nos dias úteis, fins de semana e feriados das 9 às 20. A resposta da urgência pediátrica aos doentes emergentes referenciados pelo INEM seria mantida durante as 24 horas. Existiria resposta dentro do horário alargado de cada unidade de saúde familiar aos seus utentes. Existiria também resposta dos subs de Tondela e de São Pedro do Sul durante 24 horas para situações urgentes de baixa complexidade. Mas, efetivamente, como é que se avalia a complexidade, não é? Haveria resposta em rede com o apoio de outros serviços de urgências regionais, Coimbra, a 100 km de distância de Viseu, Aveiro, a 80 e Guarda a 70 km durante o período noturno. Guarda que referimos há pouco tempo, que encaminhava alguns dos seus doentes para Viseu. Concluímos assim que deixou de existir urgência pediátrica, passando a população a ter um serviço pediátrico de atendimento, mas com horário de expediente. Os direitos e deveres dos utentes do SNS, que estão consagrados, nomeadamente da Lei nº 15/2014, de 21 de março, alterada pelo Decreto-Lei nº 44/2017, de 20 de abril, na Portaria nº 87/2015, de 23 de março, e no despacho número 5344A/2016, de 14 de abril, não estão, como é notório, a ser cumpridos. Do direito à adequação da prestação dos cuidados de saúde, salientamos: o utente tem direito a receber com prontidão ou num período de tempo considerado clinicamente aceitável, consoante os casos, os cuidados de saúde de que necessita. O utente tem direito à prestação dos cuidados de saúde mais adequados e tecnicamente corretos. Os cuidados de saúde devem ser prestados humanamente e com respeito pelo utente. Resumindo, foi implementado um projeto inútil do ponto de vista urgente, opinião também manifestada em reunião do Movimento Unidos pela Criança com o Conselho de Administração atual em agosto de 2024, não resolve problemas mais urgentes e não tem especialistas dedicados à infância.
A questão base passa pela inexistência de profissionais especializados que se fixem na região de Viseu por falta de condições de pagamento satisfatório e por ser uma urgência, segundo alguns pediatras que lá exercem, difícil de trabalhar pelo ambiente pesado entre colegas e dificuldades de progressão na carreira, justificando assim as saídas quase em massa dos profissionais nos últimos meses. Assim, após a sua formação, optam por outras unidades do país cujas condições financeiras e de trabalho são substancialmente mais atrativas. Nos centros de saúde também faltam especialistas de medicina geral e familiar e há centenas de utentes sem médico de família atribuído, questão colocada também na reunião com o Conselho de Administração atual e que teve como resposta a abertura de concursos para novos postos de trabalho que até à data não resultaram na admissão de novos profissionais. Existem crianças avaliadas pela linha Saúde 24 como pouco urgentes, que se vêm a manifestar depois casos urgentes, tendo de ser encaminhadas da Unidade de Saúde Familiar de referência para a urgência pediátrica novamente. Se calcularmos o tempo de atendimento da linha de Saúde 24, a deslocação do utente até à Unidade de Saúde Familiar designada para o efeito, a espera pela consulta e o encaminhamento de volta para o serviço de urgência, podemos temer o pior. Já para não falar dos utentes que necessitam de avaliação hospitalar e que são encaminhados diretamente para o Hospital Pediátrico de Coimbra. Aqui é pior porque a IP3 é, como sabem, uma estrada sem condições, instável, perigosa e que demora tempo. Pode pôr em risco a vida de uma criança, como já aconteceu. Se a isto somarmos o tempo gasto por outros utentes de concelhos limítrofes de Moimenta da Beira, Sernancelho e Ceia, que se dirigiam a Viseu em casos urgentes e que têm de ser transportados para Coimbra, podemos falar de 2 a mais horas em ambulância. A juntar a isto, com a demora da viagem de ida e volta, estamos a ocupar estes meios que podem ser necessários para atender outros casos. Entendemos que os doentes com triagem de Manchester, azul ou verde devem ter consciência que o serviço não está a funcionar e, por isso, ser atendidos noutro local. No entanto, as triagens também falham. Entendemos que com 7 médicos pediatras a fazer turnos noturnos, havendo necessidade de descanso dos mesmos e períodos de férias, é impossível um atendimento normal com grande afluência. Mas não nos conformamos com esta situação. Do grupo de pediatras formados durante anos nesta ULS, 80% ou mais saíram para outras unidades, deixando Viseu sem especialistas suficientes. Pelo exposto, não nos parece lógico uma unidade local de saúde fechar as portas durante a noite e uma criança que tenha a cabeça partida ou deu uma queda com suspeita de fratura de um braço tenha de ser encaminhada da cidade de Viseu para Tondela ou São Pedro do Sul, porque a unidade de saúde familiar fecha às 23 e não tem meios diagnósticos que possam evitar a deslocação. Sim. Enquanto movimento de cidadãos, que representa as centenas de milhares de afetados, exigimos e temos direito, ademais pelos custos da interioridade, que o serviço de urgência pediátrica seja reaberto por 24 horas, 7 dias da semana. Entretanto, levámos a cabo uma manifestação que juntou meio milhar de cidadãos, uma vigília noturna com 300, estivemos presentes em eventos locais e num buzinão, e foi-nos dada a garantia, através do nosso Presidente da Câmara Municipal, que poderíamos reunir em setembro com a Sra. Ministra da Saúde, o que não aconteceu. Os cidadãos encontram-se indignados, desanimados e frustrados por não verem soluções e continuamos, achamos nós, a pagar os custos de não fazermos parte das grandes metrópoles. Pronto, tinha aqui mais, mas já não tenho tempo. Muito obrigada. Se entender por bem, e nós, com muito gosto, podemos receber a intervenção na totalidade, porque ainda tinha muito para dizer, de facto. Tinha uma página, esta já não é? Sim, mas se quiser pode fazer-nos chegar e nós distribuímos por todos os deputados e deputadas e assim não fica nenhuma palavra por dizer. Okay, mas agradeço-vos muito, peço desculpa, é como nós temos os trabalhos parlamentares a começar às 15, não temos assim muito tempo livre. Eu passo já a palavra então aos grupos parlamentares, do grupo parlamentar do PST, a senhora deputada Isabel Fernandes. Muito obrigada, Sra. Deputada Relatora, Marisa Matias. Agradecer também a presença da Filipa Bexiga e do Sr. Fernando Bexiga, e por nos trazerem e por trazerem ao plenário, à Comissão esta petição. Aquilo que defendem aqui, não é por acaso que os deputados que estão aqui hoje presentes nesta Comissão são os deputados do Círculo Eleitoral de Viseu, dos diversos partidos, portanto PSD, não todos, mas os 3 partidos que elegeram deputados à Assembleia da República estão aqui representados. E estão aqui representados porque, de facto, aquilo que é o movimento que os senhores aqui representam, que não são só
os senhores, mas que são muitas pessoas, portanto só peticionários 13.000, mas naquelas manifestações nós podemos perceber que esta causa é uma causa que une Viseu e une todos, não é? Portanto, a partir do dia 1 de março, eu admitiria que foi um balde de água fria, eu penso que porque, de alguma maneira, pode não ter sido para todos, eu também por acaso estava a trabalhar no Hospital de Viseu e portanto não foi assim tão grande, porque nós fomos acompanhando a saída de mais um especialista, a saída de mais um pediatra, a saída de mais internos com a especialidade, mas para a população não, e o senhor representou aqui a população, para a população não foi, para a população foi uma surpresa. Mesmo antes de 98, quando o hospital diferenciou e separou a urgência pediátrica da urgência geral, nas novas instalações, que já não são novas, neste momento já tem tudo menos de novo, mas que na altura eram, mesmo até lá, nunca nenhuma criança deixou de ser vista no Hospital de Viseu, portanto, e não havia, e a urgência geral via crianças, mas nunca houve esta falta de segurança de se ter uma criança, ou de ser pai ou avô, e a insegurança de poder ter que andar quilómetros para que o seu filho fosse visto. Isto aconteceu no dia 1 de março, com a surpresa de toda a população, penso eu, que era daquelas coisas que não passava pela cabeça de ninguém que viesse a acontecer. E, efetivamente, quem estava mais perto foi-se apercebendo que íamos perdendo cada vez mais especialistas. Portanto, agradecer também à Filipe a forma como fez de forma muito prática, muito objetiva, aqui o relato daquilo que foi sendo este processo até hoje. De facto, o enquadramento, no dia 1 de março fechou a urgência durante os fins de semana à noite, a partir de 1 de junho, que é um dia marcante para todos, até por ser o dia da criança, fechou todos os dias à noite. Nessa altura, a senhora ministra Ana Paula Martins foi a Viseu e pela primeira vez, ou seja, nunca se tinha ouvido, não havia problema nenhum em Viseu. Eu tenho que deixar isto claro, até lá parece que não havia nenhum problema em Viseu. Portanto, naquele momento é que passou a haver problemas em Viseu. Naturalmente, todos os partidos vieram tomar posições, todos os partidos, todas as pessoas, mas a verdade é que o problema vem ao de cima nessa altura, mas o problema já existia na região de Viseu, não é? E, portanto, a senhora ministra vai nessa altura a Viseu, pede um plano ao anterior Conselho de Administração no sentido de tentar mitigar e tentar resolver esta situação. A Filipa relatou muito bem e descreveu todos esses aspectos. O Conselho de Administração atual foi nomeado no dia 1 de agosto e, desde então, é evidente que ainda não temos hoje, ao dia de hoje, a situação ainda não está resolvida. E volto a dizer, é uma causa que nos une a todos e não há nenhuma outra forma de a minimizar ou de a resolver que não seja qualquer pai que tenha um filho doente saber que em Viseu, a qualquer hora do dia ou da noite, vai ter o profissional de saúde certo para avaliar em tempo certo a sua criança. E, portanto, este é o objetivo que une este Conselho de Administração, população. Eu penso que os partidos políticos, da nossa parte, sem dúvida nenhuma, é nisso que nós estamos alinhados completamente. Já fizemos reunião com o Conselho de Administração, também sabemos, e queríamos deixar aqui esta pergunta, se de facto, depois de tomar posse, logo muito próximo à tomada de posse, se não pediu este Conselho de Administração para reunir com este movimento de cidadãos e peticionários para explicar exatamente qual é que seriam as medidas que ia empreender. E desde essa altura, o diretor clínico dos serviços hospitalares, o Dr. Luís Nunes, tem feito reuniões constantemente. Não tinha havido reunião nenhuma antes, individualmente, com os pediatras do Hospital de Viseu. E desde 2020, que nós sabemos que todos os anos iam saindo os internos de pediatria e, portanto, desde 2020 até 2024. E, portanto, perguntar se de facto reuniram, se ouviram este Conselho de Administração e se lhes parece que de facto é uma prioridade a resolução deste problema para a região de Viseu. Muito obrigada, Sra. Deputada. Do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dou a palavra ao Sr. Deputado José Rui Cruz.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Marisa Matias. Queria cumprimentar os peticionários, um cumprimento especial para o Dr. Fernando Bexiga, que eu conheço há bastante tempo, também para a Filipa Bexiga. Agradecer a exposição que nos fizeram aqui e dar-vos nota de que tudo o que disseram nós subscrevemos, tudo é factual. Quanto aos argumentos que a deputada Isabel Fernandes traz do PSD, também é factual o que diz aqui, mas o que nós precisamos não é de factos, precisamos de soluções. E aí, o que nós percebemos é que durante a campanha eleitoral que tivemos, uma campanha eleitoral acesa, como é normal, em política, o PSD não teve nenhum escrúpulo em usar como arma de arremesso a situação que se vivia no Hospital de Viseu, levando ao extremo esta situação, que era uma situação, como verificámos agora pela voz calma e ponderada da deputada do PSD, que resulta dos fatores todos que referimos, mas o PSD, à altura, pela voz do Ministro da Presidência, não se coibiu de ir à SIC, julgo que à SIC, e em boa voz, dizendo que isto era o fim do mundo. É notícia desta semana, vimos nas notícias desta semana na SIC, que era o fim do mundo aqui del Rei, que num país evoluído não poderia haver uma situação destas, e como é que depois as crianças se deslocavam para Coimbra, 100 km na IP3. Ora, muito bem, o que nós assistimos eu não estou aqui a defender que o encerramento foi bom, claro que não, ninguém, aliás, a cabeça de lista do PS nessa época, está aqui Elsa Paes e eu próprio, na altura Presidente da Federação, bastante lutámos para que tal não tivesse acontecido, com o Ministro de então Manuel Pizarro, chegámos a ter até alguns arrufos, no bom termo da palavra, com o Conselho de Administração incluído, e eu acho que se o Governo que toma posse do PSD, que ganhou as eleições de uma forma democrática e que exonerou o Conselho de Administração a 1 de agosto, quando toma posse, se acha que o Conselho de Administração, e podemos concordar ou não, se eram competentes, mas se achavam que eram incompetentes, a primeira medida era exonerá-los de imediato e nomear um Conselho de Administração que resolvesse o problema. Nada disso. A senhora Ministra faz um passeio a Viseu, leva as televisões atrás, chega lá, faz um sorriso bonito, e o que acontece à pediatria? Rigorosamente nada. Nada. Ora bem, isto não serve Viseu. Isto não serve Viseu. Isto ilude as pessoas. Porque aconteceu desde o início, nós sofremos politicamente com esta situação que muito lamentamos, como é evidente, que nós não gostamos do que aconteceu, o PS não pode conceber o que aconteceu, porque ainda por cima, no fim de 8 anos, no final dos 8 anos de mandato do PS, cai-nos em cima esta nódoa no pano, e depois disto, um governo novo toma posse, legitimado pelos portugueses, com uma maioria muito pequenina, com os mesmos deputados do que nós, e passamos este tempo todo e não acontece rigorosamente nada. E não há nenhum argumento que diga que é as pessoas que não querem ir. O Governo foi eleito para resolver. Se não é capaz que diga, tem que resolver. Tanto mais que a ULS tem agora capacidade e tem formas de resolver que não tinham o anterior Conselho de Administração. Há formas de resolver diferentes. Tem mais autonomia, tem todo um conjunto de instrumentos que não tinha no passado. E, portanto, não se percebe porque é que Viseu ainda não tem 24 horas a urgência pediátrica aberta. É pura inoperância deste Governo. Este Governo em Viseu não tem sido capaz. Bem prega feito mais, olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço. Para o que eu faço, para o que ele faz. E, portanto, o que nós temos a dizer é que acho que há uma coisa que é verdade. Todos queremos o mesmo em Viseu. Todos os partidos, não tenho nenhuma dúvida. Todos. Mas aquela OLS não representa 14 conselhos, como aqui disseram. Eu sei que a área de abrangência são os 14 conselhos, mas nós conhecemos a região, isto não é verdade. Porque o Hospital da Guarda, sabemos das características do Hospital da Guarda, sabemos que todo o sul da Guarda drena para Viseu, e sabemos que todo o Douro Sul drena para Viseu e não para Vila Real, e sabemos que aquela abrangência daquele hospital é muito maior, o que torna aquele hospital um hospital de extrema importância para a região centro. E o que está a acontecer agora é sobrecarregar o Hospital de Coimbra devido a estas situações, não só na pediatria, como noutras circunstâncias. E o que este Governo está a querer fazer, como alguém diz, é querer tirar valências do Hospital de Viseu e dá-las a Coimbra. Ou seja, o que nós estamos a fazer aqui é mais um Portugal a duas velocidades, que é tirar serviços do interior e colocá-los mais junto ao mar. E isto nós lamentamos e apelamos para que haja aqui equilíbrio e bom senso.
e que se resolva com menos conversa e mais ação e que este problema seja resolvido. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. E agora, pelo Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Bernardo Pessanha. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, caros peticionários Filipe Bexiga e Fernando Bexiga. Começo, obviamente, por agradecer a vossa presença nesta comissão e, concretamente, por nos trazerem o fecho das urgências do Hospital de Viseu. Pediátricas, as urgências pediátricas. Queria começar também por dizer que, efetivamente, como foi dito pela Sra. Deputada Isabel Fernandes, do PSD, este é um problema e uma preocupação que nos une, de facto, mas também não posso deixar de referir que há uma coisa que apenas une o PS e o PSD, que é a falta de resolução deste problema. Como é sabido, o Grupo Parlamentar do Chega apresentou no início de junho um requerimento para a audição do Conselho de Administração de Missionário da ULS de Viseu de Dão Lafões, tendo sido ouvidos no início de julho. Nessa ocasião, tivemos oportunidade de colocar várias questões a essa administração, nomeadamente sobre a sua responsabilidade e do anterior governo nessa matéria. Sabemos também que a questão do fecho de vários serviços e urgências deste hospital são um problema antigo e que remontam aos anos mais recentes dos governos PS. No entanto, já passaram 3 meses desde a audição do anterior Conselho de Administração e cerca de 7 meses desde que o atual governo tomou posse. Mas, aparentemente, os problemas do fecho das urgências pediátricas e da falta de médicos do Hospital de Viseu teimam em subsistir. Isto, apesar de grandiosos anúncios do Governo e da Sra. Ministra da Saúde de que a questão iria ser resolvida. Inclusivamente depois do anúncio, com pompa e circunstância, do famoso Plano de Emergência para a Saúde, apresentado em maio deste ano. Entretanto, já estamos em outubro, ou seja, 7 meses depois de o atual Governo ter tomado posse, e os problemas persistem. No passado dia 14 de outubro, a Sra. Ministra Ana Paula Martins anunciou que o problema do encerramento da urgência pediátrica do Hospital de Viseu, durante a noite, será resolvido nas próximas 2-3 semanas. As nossas perguntas, por isso, aos senhores peticionários são as seguintes. Se o Plano de Emergência para a Saúde, tal como foi apresentado pela Sra. Ministra, teve algum efeito prático relativamente ao fecho das urgências pediátricas no Hospital de Viseu? E a segunda pergunta é se acreditam que, depois de numerosos anúncios sobre a resolução deste problema feitos pela tutela, ou pelas várias tutelas, seja desta que o dito problema seja resolvido. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Eu não vou usar dos 5 minutos, mas permitam-me os colegas, também, não apenas como relatora, mas enquanto deputada do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, nós também tivemos a oportunidade já de requerer a presença da administração do hospital aqui nesta comissão. Já tivemos, como foi dito, uma discussão. É muito evidente para nós que os problemas não começaram agora, mas também é evidente que o anterior Conselho de Administração alertou o Ministério para os problemas e requereu soluções, e essas soluções não chegaram e, portanto, estamos nesta situação. Seja como for, é inaceitável, e tem claramente a nossa total solidariedade, mas é inaceitável que uma cidade como Viseu, os municípios que estão à volta não tenham serviços de urgência, tendo em conta todos os problemas que estão associados a isto e, como referiu e bem, encaminhar as crianças que requerem, necessitam de serviços de urgência para hospitais como de Coimbra, de Aveiro ou da Guarda, não é, obviamente, uma solução. E, portanto, só para deixar esta nota, que da nossa parte também toda a solidariedade, e esperamos que este problema seja resolvido em breve e tudo faremos para que assim seja. Passo-lhes então a palavra, passo-vos a palavra, têm 10 minutos, não apenas para responder às questões, obviamente, se podem usar o resto do tempo, se assim o entenderem, para intervirem como entenderem. Bem, obrigada. Pronto, eu começo por responder à deputada Isabel Fernandes, do PSD. Nós, enquanto movimento de cidadãos, pedimos para reunir ainda com o antigo Conselho de Administração. Não obtivemos resposta, não reunimos. Com o atual, pedimos para reunir e reunimos durante o mês de agosto. Não sei precisar o dia, mas na segunda quinzena de agosto, exato. Pronto.
Relativamente ao excelentíssimo deputado José Rui, nós concordamos com tudo o que disse. Tínhamos até inclusivamente aqui uma parte na nossa apresentação, que eu tentei ler rápido, mas não consegui, que dizia exatamente isso, que a senhora Ministra surge sempre quando há algum movimento popular. Na altura da visita rápida foi depois da manifestação do dia 1 de junho, agora foi depois da reportagem de passado domingo, que veio a público dizer, tal como disse o excelentíssimo deputado do Chega, que as coisas se iam resolver entre 2 a 3 semanas. De resto, qual foi a outra questão? O plano de emergência, se teve algum efeito... Não teve nenhum, bem pelo contrário. Houve confusão, houve crianças que foram direcionadas para o Hospital de Coimbra, infelizmente uma delas pequenina, bebé, que chegou a falecer, e outros casos graves dos quais tivemos conhecimento. Se será desta vez que o problema se resolve, e aqui vou misturar um bocadinho com o depoimento ali da bancada do PS, eu acho que não, porque continuam a tirar-nos areia para os olhos e a fazer disto um bocadinho, à custa das crianças, um jogo político. E achamos também que estão a ser desviados serviços de Viseu, porque não é só com a urgência pediátrica que isto se passa, nós já ouvimos falar também em problemas na urgência de obstetrícia, como noutras cidades do país, e temos perfeita consciência que isto é um problema central e não só de Viseu. Ouve-se falar em Viseu porque se criou um movimento de cidadãos que decidiu manifestar-se e ir atrás do atendimento para as suas crianças. Acho que respondi a tudo. Se me permitem, agora é a minha vez, peço desculpa. Eu penso que não vou gastar o tempo todo. Cumprimentar-vos novamente, em nome do movimento, por nos terem recebido aqui nesta casa, o que de alguma forma já justifica nós termos, de uma forma rápida e sem constituição de grupos de trabalho nem nada, conseguir movimentar a região de Viseu para esta problemática que nos chegava de uns e de outros. Devo dizer que, enquanto fui voluntário do hospital durante 7 anos, já havia estes problemas, não de maneira nenhuma como os que apareceram este ano. Porque é grave, muito grave o que se passa nesta região, com a condição pediátrica, e porque tememos que nunca mais este serviço, e tememos isso mesmo, que este serviço volte a funcionar como funcionava até março. Sabemos das necessidades a nível de especialidade da pediatria, como de outras especialidades que o LS Viseu tem. Sabemos que não se fabricam médicos como se fabricam outras coisas, demora o seu tempo, mas já há para aí 10 anos ou 20 anos que nós andamos a falar e ouvimos falar, parte desta casa, parte dos partidos e do público, que o número de clausos que se instalou para os médicos eventualmente veio prejudicar o que hoje veio resultar no que hoje nós vimos. É falta de médicos, é falta de médicos com formação especializada, depois a autonomia, como dizia o Sr. Deputado Zé Rui, às vezes também funciona para o bem e funciona para o mal. Os concursos abrem com preços baixíssimos de pagamento aos médicos, os médicos fogem para o outro lado, os pediatras que estavam em Viseu, os internos que acabaram no início do ano a especialidade em Viseu, muitos deles desertaram, foram para outros hospitais, por exemplo, Aveiro, paga-lhes melhor, dá-lhes melhores condições. Para a CU e para os privados, que cada vez nós vemos mais fugir para os privados. Contudo, deixe-me dizer uma coisa, é que a ida para os privados não resolve nada. As urgências da CUF, por exemplo, Viseu, fecham às 10 horas para as crianças. E quer dizer, não são urgências, não têm pessoal para conseguir
fazer o atendimento de tal ordem que a maioria, e não só para a pediatria, mas para as outras especialidades, as pessoas que vão para a CUF para ver se resolvem o problema rapidamente e se forem 9 ou 10 da noite são empurradas para a urgência do hospital público, da ULS, porque no privado não tem, não é? E, portanto, é difícil. Sabemos, porém, que, e só para reiterar, são coincidências da minha perspectiva, mas no dia 14 anteontem, de outubro, a senhora Ministra veio dizer que vai resolver o problema em 2 semanas. Nós aguardamos serenamente, mas muito expectantes sobre o resultado que a senhora Ministra tem. Porque, efetivamente, é assim, até ao momento, nestes 8 meses que passaram, o lado a lado com a pediatria, os projetos e pseudoprojetos que apareceram já desde que foi encerrada a pediatria em março e abril e por aí fora, não resolveram nada. Pelo contrário, agravaram. Foi um agravamento rápido. Nós vimos crianças e falámos com pais e mães e avós de crianças que tinham de ir para Coimbra às 9, 10 da noite em carro próprio, a correrem riscos de vida. Inclusivamente, há um caso de um aneurisma numa criança que foi para Coimbra, sempre a vomitar, com problemas gravíssimos no banco de trás do carro com a mãe, para conseguir ser atendido. Desculpem-me, isto não é o meu país. Quer dizer, nós temos umas urgências que só funcionam das 9 às 5 ou das 9 às 10. Quer dizer, não pode. Independentemente de o partido A ou o partido B ou o partido C governarem, o que interessa é que temos as infraestruturas. Viseu sofre há dezenas de anos com retirada de serviços. Existe uma placa, e agora só a jeito de ilustração, existe uma placa para instalar em Viseu, está em frente à urgência externa, à consulta externa, uma placa a informar que ali irá ser construída o centro de radioterapia e até hoje a placa já não se lê sequer, porque a erva já está alta, e isto já vem de há muito tempo, como outros serviços que têm fugido de Viseu. E não é culpa do governo A, B ou C, é de todos. É de todos. Porque, efetivamente, a sensibilidade para atendimento à saúde, a saúde é primordial. O nosso Serviço Nacional de Saúde tem funcionado muito bem. Gradualmente foi perdendo capacidade de resolver problemas. E dentro toda esta problemática, e nós, enquanto movimento, temos de defender, as nossas crianças são fundamentais. É preciso tratar das nossas crianças com a dignidade maior. É um assunto primordial. Mostramos-nos, por isso, desiludidos e pouco confiantes no que há de vir por aí. Queremos ver, nós somos como São Tomé, temos de ver para comprovar. Não se fabricam também especialistas em 5 meses, e nós isso sabemos. E sem eles o problema vai se manter. Vamos funcionar por unidades de referenciação, em que a urgência pode voltar a abrir durante 24 horas para laranjas e vermelhos, no mínimo. E os outros vão continuar a saltitar para onde a linha de apoio do SNS 24 enviar. E depois promete, olha, vai fazer este procedimento e este aos pais. Amanhã nós ligamos. E depois ficam à espera 10 dias. Nunca ninguém pergunta como é que a coisa está a correr. Portanto, mesmo a linha SNS, depois, quando fica de comprovar se as coisas estão a correr bem ou orientar o doente para uma outra unidade, não intervém, não pergunta, não faz. Por outro lado, sendo o Hospital de Viseu e agora a Unidade Local de Saúde um centro de referência, aquilo é um hospital central. É o Hospital de Santa Maria, é o Hospital de São João, aquilo também é um hospital central e, como está comprovado, serve potencialmente 500 mil habitantes, meio milhão de habitantes. E como dizia o Sr. Deputado, o Sr. muito bem, Viseu já é uma grande metrópole, não é grande, mas é uma metrópole já que abrange um bom pedaço da população. Portanto, sendo Viseu um hospital de referência, é vergonhoso deixar-se a situação, em primeiro lugar, chegar a este ponto, sem se averiguarem os culpados,
ou atira-se para o ar, os culpados, as culpas empurram-se, à espera que alguém encontre uma solução milagrosa, decida o que fazer e resolva o problema, em vez de, usando uma expressão popular, nos atirarem areias para os olhos, vamos ter de servir as crianças com a dignidade que elas merecem. Voltamos a frisar que sabemos que o problema é central, que não é o poder local só que pode resolver o problema, de maneira nenhuma, mas alguém tem de o resolver. Estamos a lutar pela nossa e pelos nossos, unidade de saúde, cidade e região, e a solução célere que todos queremos. Não nos vamos calar, não vamos parar. Relembro que a nossa petição teve 13 mil assinaturas e, como disse, já não sei quem, a manifestação, a doutora Isabel, a senhora deputada, as manifestações e as vigílias mostraram bem a força de Viseu. Obviamente que Viseu está habituado a viver na interioridade e muitas vezes essa interioridade faz com que as pessoas se calem. A certa altura, a metade da população está cansada. Já lá vão 8 meses, resignou-se, pronto, tem de ser assim, mas não pode ser. Não pode ser. Viseu e a região merece tanto como merece Lisboa, como merece o Porto e as grandes metrópoles. Muito obrigado. Peço desculpa por demorar mais um minutito. Não, muito obrigada. Em nome da Comissão, agradeço a vossa presença. Vamos agora seguir os trâmites formais e será produzido relatório. Obviamente estaremos ainda em contacto, mas muito obrigada mais uma vez. Não são só 13 mil assinaturas, representam muito mais pessoas seguramente. Muito obrigada. Como é que quer que lhe mandemos depois isto? É esse?